somente nos últimos 10 anos, foram 4 grandes episódios de massacres cometidos pelo Estado sionista de Israel contra a Palestina. Então, lembrando, a gente está falando de grandes episódios de massacre. Então, um período curto que foram assassinados ali centenas, milhares de palestinos, e com o massacre atual, são 5 massacres em 10 anos, Ana. O primeiro deles que a gente traz ocorreu em novembro de 2012, lá na faixa de Gaza, durante a Operação Pilar de Defesa, lançada por Israel. Antes dessa operação, o Estado sionista já havia intensificado uma série de agressões contra o povo palestino, uma série de assassinatos, torturas, violações, invasões de casa, e todas essas agressões foram respondidas pela resistência nacional com o lançamento de foguetes e também com ações de explosivos nos caminhões que invadiam a faixa de Gaza para impedir, para proteger o próprio povo palestino. E aí, no dia 14 de novembro, o Estado sionista de Israel culmina a escalada na agressão contra a faixa de Gaza com o lançamento dessa operação que assassina 174 palestinos. A gente vai ter um outro massacre 2 anos depois, nos meses de julho e agosto de 2014, quando, depois de uma série de crimes também cometidos por Israel contra o povo palestino, nos quais estão um aumento no número de palestinos assassinados no primeiro semestre de 2014, a manutenção contra o cerco da faixa de Gaza, que já existia ali desde 2006, as violações do Estado sionista de Israel contra os presos palestinos, e a gente tem tortura, a gente tem assassinato, a gente tem privação de direitos básicos, de muitos presos, inclusive, que são presos arbitrariamente, sem nenhuma acusação, e também a interferência do sionismo ali na formação de um governo de unidade entre o Hamas e o Fatah. Então, esse contexto de agressão sionista brutal, o grupo patriótico Hamas, ele sequestra 3 israelenses em julho de 2014 como uma forma de resistência às violações e de interromper aquela série de agressões, aquela interferência. Israel ali então vai realizar durante 7 semanas um massacre sanguinário contra os palestinos que termina com 2.200 palestinos assassinados pelos sionistas. Era, até esse recente massacre, o maior massacre em décadas, até a última semana conseguir superar. A gente vai ter um outro massacre 4 anos depois, em março de 2018, também na faixa de Gaza. E aí, assim como os outros, 2018 começa com uma série de agressões do sionismo contra os palestinos, e os palestinos vão protestar, vão se manifestar contra essas agressões e vão até a cerca de Israel em um protesto e são duramente reprimidos. E lembrando, a repressão do Estado sionista de Israel não é só com bala de borracha e gás lacrimogêneo, é com tiro de arma de fogo também. E aí deu início a batalhas campais, os palestinos revidaram com pedras, com coquetéis molotovs, e o sionismo deixou ali 170 palestinos assassinados ao longo de diversos meses. Por fim, em maio de 2021, a gente vai ter o mês de Ramadã, a série de agressões sionistas que sempre acontece ali durante o Ramadã. O sionismo invade as mesquitas e a polícia lá de Israel invade a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita mais sagrada para os palestinos, para os muçulmanos lá na faixa, lá no território palestino. E aí invade essa mesquita, que foi inclusive a bombardeada, que deu início, né, à Operação Tempestade Al-Aqsa. E essa operação policial na mesquita vai ser respondida pela resistência com ataques aéreos ali disparados pelo Hamas. O Estado de Israel, então, continua com a agressão ao longo do mês de maio e deixa 260 palestinos mortos no maior massacre lá desde 2014. Então esse é um breve contexto aqui dos últimos 4 massacres dos últimos 10 anos, Ana. E além desses massacres, vale a gente resgatar também que em 2008, cerca de 1.417 palestinos foram assassinados durante os massacres sionistas em todo o mês de dezembro. E ao longo da história, diversos outros massacres foram produzidos pelo Estado de Israel, como os cometidos, por exemplo, nas jornadas das intifadas, o massacre nos campos de refugiados, como o de Jenin, que inclusive é de onde surge
o Batalhão de Jenin. Esse ano também voltou a ser palco de novos massacres. E em 2002, o massacre que aconteceu lá em Jenin, e em 1953, o massacre de Quibia. Ou seja, toda essa situação ela é extremamente nefasta para o povo palestino. Essas crianças que em 2008 estavam sendo bombardeadas pelo Estado de Israel, elas hoje são esses filhos da resistência que estão hoje combatendo ali pela libertação nacional da Palestina.